Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, na aula passada vimos como fazer um contador, que está representado aqui. Se você ainda não viu a última aula, recomendo que veja, porque senão você não vai conseguir entender ela. Então aqui nós temos o contador, e se ficarmos dando pulso de clock, vai ficar contando, como a gente pode perceber ali no display BCD, certo? Agora digamos que ao invés de contar de 0 a 7, eu queira contar em uma sequência aleatória, vamos dizer assim, de números. Uma sequência que eu vou dizer de números. Então eu montei aqui uma sequência que foi essa bem aqui, como vocês podem ver. Deixa eu só aumentar a fonte aqui do bloco de notas para ficar melhor a visualização. Eu tenho essa sequência de números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a sequência que nosso contador atualmente faz. E a sequência nova que eu quero fazer é 0, 0, 0, 2, 2, 5, 7, 3. Essa sequência aqui é uma sequência aleatória, eu pensei nela, coloquei essa sequência, foi números completamente aleatórios sem nenhum padrão. Certo? O que, que a gente vai fazer para transformar esse contador, que atualmente está contando de 0 a 7, isso bem aqui? Para fazer isso, a gente vai adicionar uma circuitaria aqui nesse nosso circuito, que vai pegar essas entradas, que são essas entradas, que vai pegar as saídas, quer dizer, destes flip-flops, essas três saídas aqui, e transformar essas saídas em uma entrada, certo? A estrutura que a gente vai utilizar para fazer isso, para esse exemplo, vai ser o multiplexador. O multiplexador é uma ferramenta em circuito digital muito importante, porque ela permite diferentes entradas utilizarem a mesma linha de transmissão para se fazer a comunicação. Então, se eu, por exemplo, eu tenho três entradas, essas três entradas são três canais de comunicações diferentes, e eu passo esses três canais de comunicação pela mesma linha de transmissão, mas sem aumentar a taxa de transmissão da linha de transmissão. Então, eu consigo ficar alternando qual linha de transmissão qual canal de transmissão, quer dizer, vai usar a linha de transmissão em qual momento. É a mesma coisa de a gente imaginar como se fosse várias ruas entrando numa ponte. Então, essas ruas elas entram numa ponte, e a partir do momento que elas entram numa ponte, vamos dizer que tem um carro na rua A, um carro na rua B e um carro na rua C. Beleza, esses três carros têm destinos diferentes e vieram de origens diferentes. Mas quando eles entram na ponte, todos eles seguem o mesmo caminho. E ao chegar ao final da ponte, cada um pega seu caminho. Então é isso que o multiplexador faz. Ele pega diferentes entradas, transmite elas e depois cada entrada vai para cada entrada segue o seu caminho, como a gente imaginou nesse exemplo da ponte. Então, utilizando o multiplexador, a gente vai fazer essa sequência bem aqui. O Proteus ele disponibiliza de uma ferramenta, que é um circuito integrado, que já é um multiplexador pronto pra gente. Mas aqui a gente vai aprender a fazer ele da forma mais arcaica possível, né? Da forma mais clássica possível, para facilitar o entendimento, né? E permitir a prática de como essas ferramentas funcionam. Certo? Então, analisando isso aqui, a gente pode montar duas tabelas verdades, que é essa tabela verdade bem aqui, que eu montei rapidamente no Excel, onde nós temos o A, B e C, que são três entradas. No caso, se a gente olhar o ABC separadamente, sem olhar essa outra parte, aqui tem o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6, 7. Igual está representado aqui. Então, o A, B, C são os 3 bits utilizados para representar a contagem normal. E o S0, S1 e o S2 são os 3 bits utilizados para representar a contagem da forma como eu quero. Então, quando for 0, quando o A, B, C, o resultado dele for 0, o S vai ser 0 também. Quando for 1, o S vai ser 0 também. Quando for 2, o S vai ser 0 também. Quando for 3, o S vai ser 2, como a gente pode perceber aqui. Quando for 4, o S vai ser 2. Quando for 5, o S vai ser 5, também como a gente pode olhar aqui. Quando for 6, o S vai ser 7. E quando for 7, o S vai ser 3, que são exatamente esses números aqui.
Se converter esses números de binário para decimal, pode perceber que a relação está certa. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira etapa, a gente vai ter que construir um multiplexador. E a gente vai ter que construir um multiplexador de 3 entradas. E quem serão as entradas desse multiplexador? Vão ser justamente estas entradas de cada flip-flop. Então, vamos começar organizando o nosso circuito atual primeiro. Vamos eliminar esses fios aqui, porque desse jeito está muito bagunçado e a gente vai precisar de espaço para fazer, muito espaço para representar isso tudo, certo? E vamos começar a organizar melhor nosso circuito aqui, certo? Aqui na parte do Proteus, na parte de terminais, esse terminal default, se a gente pegar ele é um pino qualquer. E esse pino qualquer ele é muito importante no Proteus porque ele ajuda a gente a não utilizar tantos fios. Então vamos colocar um pino na primeira saída do flip-flop, um pino na segunda saída do segundo flip-flop e um pino na terceira saída do terceiro flip-flop. E agora a gente coloca esses pinos aqui. E agora a gente rotaciona eles anti-horário para ficar certinho. Só lembrando que essa videoaula vai ser um pouquinho grande, porque tem muita coisa e é muito trabalhosa. Então é possível que eu fale besteira, que eu erre algumas coisas, mas o intuito da aula eu quero concluir, que é justamente fazer com que vocês possam entender como gerar uma sequência que vocês quiserem a partir de um contador. Certo? A forma como esses terminais funcionam é o seguinte, é como se esse nó bem aqui, que está ligado nesse pino, fosse um desses caras aqui, e a gente vai definir isso agora. Certo? Eu vou chamar esse pino aqui de C, esse aqui de B, e esse aqui vou chamar de A. Ah, mas por que tu tá dando esses nomes para esses pinos? Como a gente pode olhar na tabela verdade, o bit mais significante é o A, que é esse aqui, que é o mais à esquerda. E como a gente sabe, a saída do último flip-flop sempre é o bit mais significante. O B é o segundo bit mais significante e o C é o bit menos significante, que é a saída desse primeiro flip-flop. Então, aqui nas entradas, o mais significante é o primeiro, o segundo vai ficar no segundo e o menos significante fica aqui nesse terceiro slot. Então, a gente coloca o A aqui, o B aqui e o C aqui. Então, é como se esse fio passasse por debaixo do plano e viesse aqui. Para não ter que dar aquela volta que a gente fez como estava na videoaula anterior, da forma como a gente fez. Vamos olhar se mudou alguma coisa ou se continua certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o contador está contando normal. Certo? Agora vamos partir para a parte realmente de montar o multiplexador. Para ficar mais fácil a visualização, vou subir um pouquinho isso aqui para cima. E eu vou criar uma cópia desse bloco aqui. Essa cópia ela vai representar o quê? Ela vai representar justamente a sequência de números que a gente quer, a aleatória. Então aqui em cima a gente vai ter uma representação da contagem original e aqui vai ser a contagem aleatória que a gente escolheu. Vamos olhar nossa tabela verdade. O bit mais significante se chama S0, então vamos colocar S0 aqui. Depois S1, depois S2. Atualmente a gente não tem nenhuma referência a essas entradas aqui, então vamos deixar assim do jeito que está. Outra coisa importante que a gente vai fazer, que eu não expliquei na última aula, até porque não teve necessidade, é que aqui na saída do flip-flop, embaixo dela a gente tem a saída dele negado. Então, se a saída desse flip-flop é C, vocês concordam que a saída negada desse flip-flop é C negado, certo? Então vamos colocar um terminal aqui que vai ser uma referência ao C negado. Então esse cara aqui vai ser C negado. É a forma como a gente representa negado no Proteus é botando S cifrão. Então aqui a gente tem um C negado. Da mesma forma, se aqui é B, a saída negada vai ser B negado. Então vamos colocar um pino aqui, rotacionar isso aqui. Pronto. E a gente faz uma referência a esse B negado. Aí tu pergunta, mas pra que tu tá fazendo isso? Qual a necessidade disso? Tu
poderia simplesmente pegar o A, a saída A, e negar ela e usar ela da forma como tu quiser. Sim, tu pode fazer isso. Mas para simplificar, eu vou fazer dessa forma, porque na hora que eu tiver opa, deixa eu só puxar um pouquinho isso aqui para cá, senão não vai dar para enxergar. Na hora que eu começar a montar um multiplexador, eu vou precisar dessas referências às entradas negadas. Então, é mais fácil se eu fizer uma referência logo aqui no começo. Certo, vamos começar. Deixa eu liberar mais espaço aqui. Começar logo a montar nosso multiplexador. Certo. Para montar um multiplexador, como a gente está trabalhando com... Vamos começar pelo básico. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um estado lógico que seja uma referência ao 1. E de um estágio lógico que seja uma referência ao 0. Tem duas formas de representar isso. Dessa forma aqui, como eu representei na primeira videoaula, que eu estou emitindo 1 e 0. E tem essa forma aqui, que é através desse pino. Esse pino, ele indica um alto nível de tensão. Ou seja, é a mesma coisa de eu colocar uma entrada digital, só que essa entrada aqui é analógica. E a referência analógica ao 0 digital seria o terra. Então, eu vou colocar o terra aqui. E a entrada analógica eu vou deixar bem aqui. Agora vamos começar a montar, de fato, o multiplexador. Certo? Para montar, eu não vou explicar aqui qual é a lógica do multiplexador. Eu vou montar e depois de montar vai ficar fácil entender como funciona. Bom, primeiramente eu vou precisar de uma END de 4 portas. Eu já tenho uma aqui nesse meu projeto, deixa eu só pegar o nome dela, que é a 4082, certo? Vamos voltar para cá, vamos procurar essa porta 4082, é justamente essa aqui, pega ela e faz uma referência a ela aqui. A gente também vai precisar de uma OU de 4 portas, que é a 4072, de 4 portas, quer dizer, perdão, 4072, essa OU aqui. E a gente vai pegar uma OU qualquer, que é essa bem aqui, 7432. 7432. Certo. Com isso a gente vai começar a montar o nosso circuito. É aqui a parte mais trabalhosa de montar um multiplexador. Por que vai ser tão trabalhoso? Porque eu vou precisar de 8 portas ENDs. Porque a razão de quantas portas eu vou precisar vai ser o número de bits que meu flip-flop, meu contador tem. Por exemplo, nesse caso aqui nosso contador é de 3 bits. Então a razão de quanto de portas eu vou utilizar vai ser 2 elevado a n. Se eu estou utilizando 3 bits, eu vou precisar de 8 portas END. Se eu estivesse usando 4, eu vou precisar de 16. Aí ia dar muito trabalho de desenhar. E é por isso que o Proteus ele já dispõe de uma ferramenta que faz esse trabalho para ti. Então certo, vamos começar a montar as portas. Vamos logo botar 8 portas END, uma abaixo da outra. 4, 5, 6, 7, 8. Como a gente pode perceber, ocupou bastante espaço, mas esse é assim mesmo. E aqui a gente vai pegar os pinos, que são esses terminais. Vamos só colocar eles aqui e mais pra frente eu vou explicar para que cada um serve. Um pino aqui. Vou colocar um pino nas 3 entradas de baixo das portas lógicas. E já vou explicar por que eu estou fazendo isso também. Seria a boa parte para acelerar o vídeo agora, né? Eu já tô acabando aqui. Certo. Coloquei esses pinos. Agora a gente vai fazer algo como se fosse uma representação de todos os estados possíveis. Como assim? Como assim uma representação de todos os estados possíveis? Nosso contador de 7 bits, ele tem 8 possibilidades, certo? Então a gente tem que mostrar todas as 8 possibilidades com as entradas. Como assim? Por exemplo, eu tenho minhas 3 entradas, que são A, B, C. Vamos supor que
que no momento todas as portas estejam ligadas. Então A é 1, B é 1, C é 1. Então se eu quiser mostrar todas as possibilidades, eu vou ter que fazer o seguinte: A negado, B negado, C negado. Isso aqui vai representar 0, 0, 0, certo? E se eu fizer A negado, B negado, C, isso aqui vai representar 0, 0, 1. Se eu fizer também A negado, B, C negado, isso aqui vai representar 0, 1, 0. Certo? Então, partindo desse raciocínio, é como se eu estivesse preenchendo uma tabela verdade. E esse aqui, 0, 1, 1. Então, eu vou ter que fazer isso para todas as possibilidades aqui. Então, era para isso que eu peguei aquela referência do A negado, B negado e C negado. Certo? Isso ficando claro, vamos montar todos esses cenários aqui. Primeiro cenário, a gente vai botar o A negado, B negado, C negado. Esse é o 0, 0, 0. Agora botar o 0, 0, 1. A negado. Opa, aqui tá errado. Aqui no caso seria C normal. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Agora 0, 1. 0, 1, 0. Agora 0, 1. 1. Aí aqui já começa 1, 0, 0, 1, 0, 1, aqui 1, 1, 1, 0, que vai ser o C negado, e aqui 1, 1 e 1. Deixa eu ver se eu não errei nada. Tudo negado, 0, 0, 0. O último bit positivo, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1. É 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Aqui tem que ser essa mesma... Tem que seguir essa mesma ordem aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. E assim vai. Certo. Agora, depois de fazer isso, todas as referências... Ah, ainda tem esse pino aqui que está faltando, né? Deve estar se perguntando, e esse último pino? Porque essa end, ela é de 4 entradas. Então, nunca vai dar verdadeiro se eu não tiver essa outra entrada. Eu vou já mostrar o que seria essa outra entrada. Então, o que seria... Agora, o que será que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer um OR envolvendo todas essas 8 portas. E a forma mais simples que eu achei de fazer isso era de pegar os 4 primeiros ends e jogar num OR de 4 portas. Os 4 primeiros ends jogar no OR de 4 portas. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, para economizar espaço. E depois disso tudo, pegar um end, um OR quer dizer, de 2 entradas, que vai ser as entradas justamente dessas 4 aqui. Vamos fazer a fiação. Esse aqui liga nesse. Só ajeitar essa fiação aqui que não tá muito boa. Certo. Depois de fazer isso aqui, vou chegar um pouquinho pra cá. Certo. Agora sim, a gente tem toda essa parte do multiplexador montado. Agora falta ligar esse último end. E aqui que vem a parte legal do multiplexador. A gente vai olhar para nossa tabela verdade. A gente viu que a gente já abrangiu todos esses cenários aqui possíveis com A, B e C. Só que agora vamos olhar para o S0.
O S0 vai ser o cara que a gente vai trabalhar agora. O S0, ele é 0 no primeiro, no estado 0, no estado 1, no estado 2, no estado 3, no estado 4. No 5 e no 6 ele é 1 e no 7 ele é 0. Então, tá vendo essa ordem aqui? Essa coluna vai ser justamente isso que eu vou ligar o último pino. Então, por exemplo, se o S0, o primeiro caso do S0 é 0, então isso quer dizer que esse primeiro end, essa entrada aqui vai ser 0. E como é que eu represento 0? Eu puxo esse terra, o fio do terra até aqui, e ligo aqui. Pronto. Agora sim, esse primeiro bit está certo. Vamos olhar para a segunda possibilidade de S0. Também é 0. Então a gente pega e puxa esse mesmo fio do terra para cá. Terceira possibilidade, 0 também. No caso seria o caso 2. Caso 3 também é 0. Caso 3 também é 0. Caso 4 também é 0. A gente pode olhar aqui. Caso 4 é 0. Caso 5 e caso 6 são 1. Então aqui a gente vai finalmente usar nosso power, nosso nível alto de tensão, que representa, que é a mesma coisa desse 1 lógico aqui. Então, a gente pega o 5, o 6 também é o caso 6, então a gente liga esse fio até aqui. E o último caso é 0, então a gente liga até aqui. Certo. Agora vamos testar para ver se o S0 funcionou. Certo. Se vocês entenderam tudo isso aqui que eu fiz, pois é, tudo isso aqui que eu fiz foi para representar esse primeiro cara, que é o bit mais significativo. Então, já dá para vocês terem uma noção que a partir disso aqui, eu tive esse trabalho todo para construir esse cara só para representar um bit, que é o bit mais significativo. Então eu vou ter que repetir todo esse circuito para o S1 e para o S2. A única coisa que eu vou mudar vai ser onde vai estar ligado esse pino bem aqui das endes. Porque dependendo, por exemplo, vamos olhar para o S0 e para o S1. Eles são diferentes no caso 4. Então no caso 4 eu ia ter que, em vez de ser 0, tem que ser 1. Então eu vou ter que copiar tudo isso aqui e fazer algumas alterações que a gente vai fazer lá para frente. Certo, vamos testar se o S0 está funcionando. Vamos dar play na simulação. Certo. Ó, atualmente nós estamos no caso 0, onde tudo está zerado, 0, 0, 0. Certo. 0, 0, 0, a saída do S0 tem que ser 0. Até aqui a gente acertou. Agora vamos dar um pulso de clock. Pronto, estamos no caso 1. A saída também está sendo 0. Ah, mas como é que tu sabe que a saída está sendo 0? É só olhar as portas lógicas. Essa cor azul quer dizer que está saindo dessa porta um 0. Então, está entrando 0 e 0, então a saída é 0. Então, se a gente olhar por essa última porta bem aqui, essa saída desse último OU, ela sempre vai dizer qual é o estado lógico do nosso S0. Então, para 0 deu 0, para 1 deu 0 também, vamos dar mais um pulso. Para 2, continuou 0. Para 3, continuou 0. 4, continuou 0. 5, deu 1. Opa, vamos olhar aqui. 0 deu 0, 1 deu 1, 1 deu 0, 2 deu 0, 3 deu 0, 4 deu 0, 5 deu 1. Então, ok, bateu com o que a gente planejou aqui. Vamos dar mais um pulso. 6 também deu 1. 6 também deu 1, tá ok. E o 7 deu 0. 7, aqui tá 0. Então, essa primeira parte, esse nosso primeiro bit, que é o bit mais significativo, ele tá certíssimo. Então, a gente conseguiu, com esse circuito multiplexador, chegar a essa resposta, que era a resposta que a gente queria. Agora a gente vai ter que parar a simulação aqui. Agora a gente vai ter que se organizar melhor e multiplicar toda essa circuitaria 3 vezes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos liberar mais espaço. Vou puxar esse cara para cá para cima. Vai ficar do lado do original. Vou puxar esses caras aqui também para cá para cima. Certo. Agora vamos começar ao bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu só fazer uma otimizada aqui no espaço,
porque senão vai ficar muito ruim da gente representar. Tá certo. Porra, esse aqui não ficou legal, mas só puxar um pouquinho pra cá. Só puxar no eixo X. Certo. Agora sim, tá ocupando menos espaço. Vamos selecionar tudo. Botão direito, vamos clicar em Block Copy. Beleza? Agora vamos escolher onde a gente quer colar. Vamos colar aqui. E vamos colar mais um. Bem aqui na frente. Cara, vai ficar meio bagunçado? Vai, mas... o importante é a gente compreender o raciocínio. Certo? Qual é a primeira... uma coisa que eu preciso fazer aqui que eu não fiz. A última coisa que eu deveria fazer nesse primeiro bit significativo era botar um pino, que é esse pino bem aqui, rotacionar ele 180 graus. Esse pino, ele vai ser esse cara bem aqui, o S0. Então vamos chamar ele de S0. Certo, vamos fazer isso para os outros também. Vamos botar um pino, rotacionar ele 180, puxar para cá, botar um pino, rotacionar 180. Só que esse aqui vai ser o S1. E esse aqui vai ser o S2. Certo. Agora a gente precisa fazer algumas alterações no nosso segundo bit e no nosso terceiro bit, que são esses caras bem aqui. O que a gente precisa alterar? Vamos alterar primeiro o segundo bit. Vamos olhar então para o S1. O S1, ele começa... o primeiro bit dele, a primeira possibilidade dele é 0. Tá certo? A gente botou a referência ao 0. A segunda é 0 também, que é esse cara bem aqui, tá ligado no 0, tá certo? A terceira também é 0. A quarta é 1. Ó, então tá errado, a gente tem que mudar. A quinta também é 1, tá errado, a gente tem que mudar. Então vamos mudar isso. Botão direito, delete wire, ligar na tensão alta, que é o 1, o estado lógico 1. Certo. Beleza, o 4 e o 5 estão certo. O 6 é 0. E aqui a gente está botando 1. Então a gente deleta esse fio. Puxa ele aqui para o 0. O 7 e o 8 são 1. Então o 7 está certo. O 8 está errado. Então a gente puxa esse fio aqui do 8 e joga ele para cá. Pronto. Agora sim está certo. Vamos testar para ver se o S1 está funcionando. Vou puxar aqui um pouquinho para cá. Certo. Vamos iniciar a simulação. Não olhe para esse aqui agora. Só deixa eu remover isso aqui. Pera aí. Deixa eu só colocar nada aqui pra gente não olhar para isso aqui agora, porque ainda não vai estar certo. Então beleza, pronto, não está mais funcionando. Tá, vamos olhar só para o S1 primeiro. Vamos lá, primeiro caso, 0, 0, 0, o S1 é 0, tá certo. Ó, o S1 tá dando 0, tá azul. Vamos dar um pulso de clock. Caso 1 deu 0. Caso 1 deu 0, tá certo. Caso 2 deu 0 também. Caso 2 deu 0 também. Caso 3 deu 1. Olha como ficou vermelhinho aqui a saída do OU. Caso 3 deu 1. Vamos olhar. Caso 3 deu 1. Tá certo. Dá mais um pulso. Caso 4 deu 1. Olhar. Caso 4 deu 1 também. Mais um pulso. 5 deu 0. Vamos olhar. Deu 0 também. Vamos dar mais um pulso. 6 deu 1. 7 deu 1. 6 e 7 deu 1. Então, esse segundo cara aqui está certíssimo. Ele está batendo com aquilo que a gente olhou na tabela verdade. Agora vamos só mudar o S2. O S2, ele tem todas as 5 primeiras entradas com estado lógico 0 e as últimas 3 com estado lógico 1. Então vamos fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. É só pegar esse fio bem aqui. Opa, sair da simulação. Pegar esse fio bem aqui e ligar esse fio no estado lógico 1. Então a gente tem 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então vamos testar.
Vamos testar. Então. Vamos ver se dá pra olhar. Acho que bem aqui dá pra olhar. Vamos deixar nesse ângulo aqui. Vamos iniciar a simulação. Vamos lembrar, o S2, o caso 0, 1, 2, 3, 4 e 5 tem que dar 0. Vamos olhar. 0 deu 0, 1 deu 0, 2 deu 0, 3 deu 0, que é só a gente olhar bem aqui. 4 deu 0, 5, caso 5 deu 1. Caso 5 deu 1. Caso 6 deu 1. Caso 6 deu 1. E caso 7 tem que dar 1 também. Caso 7 deu 1 também. Certo. Agora vamos analisar isso pelo esse display de LED. Agora finalmente vamos poder olhar por ele. Vamos só recolocar nossa referência ao S1. Vamos apertar play na simulação. Agora não vamos olhar para a parte de baixo, vamos olhar só para o display de LED. E olhar para essa referência aqui que eu coloquei no bloco de notas. Não vai dar para olhar porque na hora que eu clicar aqui vai para baixo. Então beleza, vamos lá. 0, 0. Quando for 1. Quando for 1 tem que dar 0. De novo. 2. 2 tem que dar 0. 3. No 3 tem que dar 2. 3 tem que dar 2. No 4 tem que dar 2. 4 tem que dar 2. No 5 tem que dar 5. No 5 tem que dar 5. No 6 tem que dar 7. 6 dá 7. E no caso 7 tem que dar 3. No caso 7 tem que dar 3. Pronto. Então bateu. Então essa é uma forma da gente fazer um contador contar num padrão ou numa ordem que a gente queira, utilizando o conceito de multiplexador, sem precisar fazer mapa de Carnot e simplificar esse circuito. Porque um dos jeitos também de resolver esse problema é a gente encontrando um circuito combinacional que pode substituir toda essa circuitaria complicada que a gente fez. E para encontrar esse circuito combinacional, a gente tem que fazer o mapa de Carnot para S0, o mapa de Carnot para S1 e o mapa de Carnot para S2, encontrar todas as simplificações reduzidas e montar um circuito para S0, S1 e S2 reduzido. Então essa é uma forma que a gente evita fazer o mapa de Carnot. Por exemplo, se o circuito for muito mais complicado de fazer por Carnot, a gente pode fazer assim. Lembrando que se eu estivesse trabalhando com 4 bits, eu ia ter que usar 16 portas lógicas, né? Então ia complicar pra caramba, ia ficar muito difícil representar aqui. Mas a gente poderia utilizar o circuito integrado que o Proteus disponibiliza pra gente, que já coloca tudo isso aqui por baixo do tapete, né? Então a gente não precisava fazer isso aqui tudo. Isso aqui tudo foi feito justamente para a gente entender como funciona o multiplexador. Então é isso, espero que tenham gostado. Valeu!